Olá, boa tarde. Já está começando o NT Sul desta quinta-feira, 29 de junho, aqui na telinha da sua TV Cachoeira, da TV Novo Tempo. E nessa edição, você vai ver, o governo publica regras do programa Desenrola Brasil. Rua Davi Barcelos finalmente recebe asfalto. Trabalhos começaram hoje de manhã. Divergência entre gestores municipais de Caçapava e Cachoeira do Sul prejudica estudantes. Pais temem que filhos sejam transferidos da escola Augusto Vitor Costa. 164 alunos, ou seja, mais da metade dos estudantes aqui da escola, são de famílias de cachoeirenses que residem em localidades do interior do município aqui da região. E ainda, tem segredo para o relacionamento durar? Relacionamentos duradouros. Você sabe que eles podem ser maravilhosos? Já no dia de terapia. E na entrevista do dia, o assunto é turismo. Cachoeira do Sul vai ser incluída em pelo menos 2 novos roteiros estaduais. E além das notícias, o NT Sul tem também o seu espaço aqui na telinha. Para participar, é só mandar mensagem para o nosso WhatsApp. Número na tela para você, 51997697129. Pelo Facebook, pelo YouTube, também dá para mandar aí o seu recadinho. Basta comentar na nossa transmissão ao vivo. Vai comentando, vá fazendo o jornal com a gente. O NT Sul de hoje já está no ar. A população no Brasil aumentou 6,5% em 12 anos. Esse levantamento faz parte do Censo 2022, que foi divulgado ontem pelo IBGE. São mais 203 milhões de brasileiros. O Rio Grande do Sul conta com 10 milhões e 800 mil habitantes. Em Cachoeira do Sul, 80.070, seguindo a tendência de queda dos últimos censos. Os índices completos do Censo 2022 do IBGE foram divulgados nesta quarta-feira. No viés nacional, o Brasil apresentou um crescimento populacional de 6,5% em 12 anos. Isso representa um acréscimo de 12 milhões de pessoas no período. A região Sudeste tem 84,8 milhões de habitantes, o que representa 41,8% da população do país. São Paulo, Minas Gerais e Rio de Janeiro lideram o ranking dos estados. Por outro lado, o Centro-Oeste é a região menos populosa, com 16,3 milhões de habitantes. O Rio Grande do Sul atingiu a marca de 10 milhões e 880 mil habitantes. Em Cachoeira do Sul, o escritório do município contabilizou uma população de 80.070 moradores. Em 2010, o levantamento apontou 83 mil pessoas morando aqui em Cachoeira do Sul. O IBGE está extremamente satisfeito com os resultados, depois de 10 meses utilizando ferramentas de ponta, ferramentas de geotecnologia, dashboard, para acompanhar em tempo real. É importante ressaltar, esse foi um censo feito em tempo real. E por isso a gente está aqui hoje muito seguro do que está apresentando. Somos 203 milhões de pessoas vivendo no Brasil, em cerca de 90 milhões de domicílios. Um recorde comparado principalmente com o censo de 2010, quando eram 67 milhões. O IBGE conseguiu captar nesse censo a coordenada de GPS de praticamente todos os domicílios. Um avanço extremamente grande, melhorando sensivelmente a cobertura e a qualidade da operação censitária. Como destaca o presidente, o número de domicílios do país cresceu 34% frente a 2010, totalizando 90 milhões. Em contrapartida, a média de moradores por domicílio é de 2,79, queda em relação a 2010, que foi de 3,31. Os 20 municípios mais populosos do país concentram 22% do total da população e 17 deles são capitais. São Paulo, Rio de Janeiro e Brasília estão na ponta dessa lista. Por outro lado, 3 municípios tinham menos de 1.000 habitantes: Serra da Saudade, em Minas Gerais, Borá, em São Paulo e Anhanguera, em Goiás. Algo inédito nessa pesquisa foi a redução de população nas grandes metrópoles, incluindo Porto Alegre. Pela primeira vez, os grandes municípios, os núcleos das áreas metropolitanas, vários deles perderam população em termos absolutos.
Estou falando do Rio de Janeiro, estou falando de Porto Alegre, de Belo Horizonte, de Salvador, enfim, várias cidades grandes, de fato, perderam população. Algumas vezes, essa perda de população do município núcleo, ela é acompanhada pelo crescimento dos municípios do entorno metropolitano, então isso também é um fato recorrente, né? E outras vezes, a concentração urbana como um todo perdeu população, que também é novo. Eu estou falando da concentração urbana de Porto Alegre, da concentração urbana de Belém, da concentração urbana do Rio de Janeiro e da concentração urbana de Salvador. Essas 4 concentrações urbanas de grande porte perderam população entre 2010 e 2022. Algo que chama a atenção é que às vezes a gente tem a impressão que há aquele aumento, né, geográfico da população, ou seja, tem um número maior de casas, um número maior de prédios com muitos apartamentos, mas os imóveis estão sendo habitados por menos pessoas, né, por famílias menores, e a população então está sendo reduzida, está menor, como a gente viu aí na pesquisa. Gente, uma saída de pista ocorreu na manhã de hoje na BR-153, na chamada Reta do Castanino. Segundo o Corpo de Bombeiros, o acidente ocorreu por volta das 7h15 da manhã e envolveu um Fiat Uno, que era ocupado por uma mulher de 56 anos, aqui de Cachoeira do Sul. A condutora saiu consciente do veículo e ela mesma acionou o socorro. O motivo da saída de pista foi uma frenagem brusca para desviar de um animal. A mulher foi socorrida pelo SAMU e encaminhada para o Hospital de Caridade e Beneficência. Já estão definidas e publicadas as regras do programa que pretende facilitar a renegociação de dívidas para pessoas físicas em todo o território brasileiro. O Desenrola Brasil, que ainda não tem data para iniciar, é dividido em 2 faixas e contempla pessoas com renda de até 2 salários mínimos na faixa 1 e com renda de até R$20 mil na faixa 2. O governo federal publicou nesta quarta-feira as regras do Desenrola Brasil, programa destinado à renegociação de dívidas de pessoas físicas. São 2 as categorias de renegociação. Para a nomeada faixa 1 do programa, é destinado a pessoas com renda mensal de até 2 salários mínimos, o que equivale a R$ 2.640, ou para devedores inscritos no Cadastro Único. Estes devedores do grupo da faixa 1 não podem ter dívidas com valores superiores a R$ 5 mil. Para estes, é necessário ter sido incluído no cadastro de inadimplentes no período entre 1º de janeiro de 2019 a 31 de dezembro de 2022. Podem ser renegociados todos os tipos de dívidas, incluindo as de consumo como água, luz, telefone, varejo e bancárias, além de empréstimos consignados. Não podem ser renegociados pelo programa as dívidas com garantia real ou as que sejam relativas a crédito rural, financiamento de imóvel ou de operações como captação de investimentos para empresas. Toda renegociação de débitos será feita por meio de plataforma digital. O devedor deverá acessar www.gov.br e fazer o login do portal gov.br e depois ele escolherá a instituição financeira inscrita no programa para prosseguir com a negociação, selecionando o número de parcelas. Entre as regras de pagamento estão uma taxa de juros de 1,99%, parcela mínima de R$ 50, pagamento em até 60 vezes, carência de no mínimo 30 e máximo de 59 dias, pagamento por débito em conta, Pix ou boleto bancário. Os devedores terão direito a um curso de educação financeira e, em caso de inadimplência da renegociação, o devedor volta a ficar com o nome sujo. A chamada faixa 2 do programa é destinada a pessoas com renda de até R$20 mil e também atende dívidas inscritas no período de 1º de janeiro de 2019 até 31 de dezembro de 2022 e que continuam ativas. O prazo máximo de pagamento para esta faixa é de 12 meses. O governo não oferece aqui garantias, mas um incentivo para que aumente a oferta de crédito. Nesta faixa, não podem ser renegociadas dívidas de crédito rural, débitos com garantia da União ou de entidade pública, dívidas que não tenham o risco de crédito integralmente assumido pelos agentes financeiros,
dívidas com qualquer tipo de previsão de aporte de recursos públicos e débitos com qualquer equalização de taxa de juros por parte da União. Os bancos que participarem do programa Desenrola terão que perdoar e limpar imediatamente o nome de devedores que tenham dívidas de até R$ 100. Conforme o Ministério da Fazenda, 1.500.000 brasileiros estão nessa situação. A portaria determina que os bancos terão 30 dias para dar baixas das dívidas. E nós vamos seguir acompanhando para trazer a informação em primeira mão aqui no Telejornal NT Sul. Tão logo o programa se efetive, os bancos comecem a fazer essa renegociação com base nesse programa, com juros que são bem menores do que aquilo que tem no mercado. Por exemplo, a pessoa tem uma dívida, vai pegar um empréstimo, um crédito pessoal, o juro é bastante alto, né? Então, esse programa, o Desenrola Brasil, tende a ser uma solução para muitos brasileiros, muitas brasileiras, para famílias que estão nesse momento endividadas, né? Gente, as máquinas da Asfalto Sul voltaram ao trabalho hoje para a conclusão da pavimentação na rua Davi Barcelos. O primeiro trecho entre as ruas Otto Mernac e Juvencio Soares está recebendo a camada asfáltica de 4 centímetros de espessura. O repórter Bernardo Miller acompanhou a retomada do serviço. Bom, começou nesta quinta-feira a colocação da última fase da obra da pavimentação do asfalto aqui da rua Davi Barcelos. Começou na manhã de hoje, quinta-feira, e segue durante sexta-feira, até propriamente a próxima semana, até a conclusão dessa obra muito esperada pela população cachoeirense. Ao meu lado, o proprietário da Asfalto Sul, Gilberto Rolim, destaca essa fase agora, Gilberto, colocação dessa segunda camada, as máquinas trabalhando. O que você pode falar sobre esse cronograma de obras a partir de hoje? Boa tarde. Essa é a capa final de asfalto, né? Antes foi feito só uma camada de binder, que o binder serve para ele alinhar e preencher os buracos, né, e os desníveis que tem no asfalto. E o que saiu com o andar do carro é porque era em local que não tinha necessidade. Porque a função do binder é proteger e é preencher, né, as deflexões que tem no piso. Demos reinício ao recapamento asfáltico. Vamos trabalhar direto, só no domingo que a gente não vai trabalhar, porque existe um impedimento da usina junto ao Ministério do Trabalho, que impede ela de produzir. E vamos trabalhar de segunda a sábado essa semana, de segunda a sábado a semana que vem, até a conclusão final, né? É o recap final, é o acabamento final que falta. E o pessoal vai poder ver a diferença agora do que é o asfalto realmente. E estamos aí, voltamos ao trabalho, né? Ok. A questão de cronograma, a previsão do tempo indica tempo bom, a tendência é conseguir finalizar até quando mais ou menos essa parte? Olha, a gente calcula que em até 2 semanas, no máximo 2 semanas, poderá ser 11 dias, 10 dias, um prazo específico a gente não tem como dar, né? Porque é uma caixinha de surpresa, mas vai render bastante. Vai ser feito em lotes, primeiro faz uma parte, libera para trânsito ou não? Libera para trânsito. A partir do momento que nós concluirmos aqui da Otto Mernac até a Juvencio, pela parte da Asfalto Sul, nós liberamos. A questão de liberação da prefeitura, aí é com ela. Nós entregamos esse lote, né, o Departamento de Engenharia, a Secretaria, a Prefeitura, ó, está concluído, pode liberar para trânsito. Aí a Prefeitura é que vai definir se libera ou não, se vai fazer outros trabalhos de pintura, de placas e coisas, né? Que existem outros serviços além do asfalto para a conclusão 100% da rua, né? Importante destacar, é um questionamento da população, a obra começa aqui na esquina da Otto Mernac e segue até a junção do asfalto junto ali próximo à rotatória, é isso que estipula o contrato? Exatamente, no colégio lá. Pega um pedacinho da Bento Gonçalves, né? Chegou a Davi lá em cima, dobra à esquerda na frente do colégio, já existe um recap asfalto ali antes da rótula. E o nosso asfalto vai emendar ali, vai chegar até ali. E pega aquele pedacinho para trás também da Bento ali. Tá certo. O relato então de Gilberto Rolim, da Asfalto Sul. Ao meu lado, o engenheiro da Prefeitura Maurício. Existe também questionamento sobre escoamento de água, a parte mais técnica que envolve mais a engenharia.
que você pode falar, Maurício, sobre esse início dessa última fase aqui do asfalto da Davi? Bom, a gente aqui na obra nós estamos seguindo o projeto, né, que prevê um afastamento do meio-fio até o asfalto de 10 centímetros. Então, o asfalto ele tá afastado, né, do meio-fio, que vai permitir o escoamento da água por ali. Essa parte aqui de orientação, nesse tipo de cuidado, você vai acompanhar juntamente com a equipe da Secretaria? Sim, a gente acompanha de perto, nós temos estagiários que acompanham o tempo integral da obra, né? Amanhã tem um estagiário, de tarde tem outro, e a gente fica aqui acompanhando, né, o serviço, a espessura do asfalto, o afastamento, né, todos esses cuidados. Ok. Gilberto chegou a comentar algumas semanas atrás que precisou fazer uma intervenção na Davi Barcelos dentro, principalmente envolvendo escoamento de água, capacidade. Como é que foi esse serviço e a finalidade de fato desse trabalho? Assim, o projeto inicial não previa a questão do escoamento de água, né? Então, o que nós optamos? Por fazer essa verificação onde os locais que nós poderíamos implantar uma caixa de coleta de água e tubulação de escoamento, né? Justamente para tirar a água aqui da Davi. Então, nós fizemos uma caixa lá na Juvencio Soares e outra na Duque de Caxias, se eu não me engano. Então foi feito 2 caixas de coleta e escoamento com travessias de tubulação, né, interligando na tubulação de escoamento existente da rua. Ok, Maurício, e sobre a temperatura de asfalto, colocação, existe uma questão técnica envolvendo isso? Aqui a gente está acompanhando, o asfalto sai do caminhão a 150 graus, né, que é uma temperatura ideal para dar a liga, né, do asfalto, né. Certo, então o relato do engenheiro Maurício falando sobre a fase tão esperada pela população, a colocação do asfalto na Davi Barcelos, e agora o serviço ele segue durante os próximos dias, apenas no domingo essa interrupção, e como o Gilberto acabou comentando, será por fases, ele conclui um trecho, uma quadra, libera para trânsito, então o pessoal já vai conseguir, os motoristas já vão conseguir usufruir da Davi Barcelos já pavimentada. Muito obrigado, Bernardo, pelas informações. A gente estava recebendo muitas mensagens da nossa audiência, né? Inclusive respondemos algumas dessas mensagens, desses questionamentos, que diziam o seguinte: tá, mas é só aquela camada que já foi colocada ali? Não, aquela era a primeira parte, era a primeira etapa. Então agora vem a finalização efetivamente com essa camada asfáltica e em breve a finalização em todo esse trecho contratado para asfaltamento da Davi Barcelos em Cachoeira do Sul. E agora está na hora da gente ver as mensagens da nossa audiência, do nosso telespectador, da telespectadora. Queremos saber a sua opinião sobre os fatos do dia, o que está acontecendo aí onde você está. Conte pra gente, conte notícias. A gente vai apurando informações aqui, trazendo reportagens e contando sempre também com a sua informação. Como é que faz para participar, Daniel? É simples. Tá com o telefone na mão aí? Então manda um zap pra gente. 519-9769-7129 é o número para você participar. Pode mandar uma foto, pode mandar o seu áudio aí, relatando alguma situação, um vídeo, e a gente mostra aqui na nossa telinha, tá bom? E nós temos o mesmo conteúdo que está no ar na televisão, você pode acompanhar nas nossas lives, ao vivo no Facebook, facebook.com/TV Cachoeira, é só escrever pra gente também aí no Face, e o mesmo vale lá pro nosso canal do YouTube, youtube.com/TV Cachoeira Novo Tempo. Vamos começar aqui pelo Face, tá com a gente o Marcos Vinícius, nos acompanhando diretamente de Canoas, município da região metropolitana de Porto Alegre. Obrigado, Marcos Vinícius dos Santos, pela companhia com a gente aqui no Telejornal NT Sul. Em Cachoeira do Sul, a Sandra Ferreira, o Edson, o Everson Ferreira, e a gente agradece, manda um abraço especial a essa família. Vamos agora para a telinha, vamos ver mensagens que já estão chegando aqui. Olha só, tem homenagem a aniversariante, o Paulo Schug, está lá em Gravataí, faz uma homenagem para sua filha, sua gatinha linda, diz ele. Minha filha Angélica, pelos 7 aninhos, papai está aqui em Gravataí e te ama muito. E na telinha, a foto da pequena Angélica. E tem homenagem da mamãe também. Olha aqui, ó, Grace Silveira. Quero parabenizar minha filha Angélica Fontoura Schug, que está completando 7 aninhos hoje. Que essa data se repita por muitos e muitos anos. Te amo, minha filha, diz aqui a Grace. Obrigado, então, ao Paulo, a Grace,
E a nossa homenagem à pequena Angélica, que está celebrando 7 aninhos hoje. Parabéns, felicidades. E você de casa, quer participar com a gente? Corre aí, vai mandando mensagens, porque daqui a pouquinho a gente volta aqui para a tela para ver os recadinhos que estão chegando da nossa audiência. Intervalo agora e na volta você vai saber como fica o tempo de hoje até sábado em Cachoeira do Sul e também em todo o estado do Rio Grande do Sul. E mais, divergência entre gestores municipais de Caçapava e Cachoeira prejudica estudantes. Pais temem que filhos sejam transferidos da escola Augusto Vitor Costa. 164 alunos, ou seja, mais da metade dos estudantes aqui da escola, são de famílias de cachoeirenses que residem em localidades do interior do município aqui da região. E ainda, tem segredo para um relacionamento durar? Relacionamentos duradouros. Você sabe que eles podem ser maravilhosos? Já no Dia de Terapia. E na entrevista do dia, o assunto é turismo. Cachoeira do Sul vai ser incluída em pelo menos 2 novos roteiros estaduais. É logo depois dos comerciais, a gente volta já. NT Sul ao vivo na telinha da TV Novo Tempo, já estamos de volta, 12h26, ótimo dia, ótima quinta-feira para você que está chegando agora, se conectando às redes sociais, ligou sua TV, estando em casa ou no trabalho. Obrigado de coração pela companhia com a gente aqui. Vamos dar uma olhadinha na situação do tempo? Vamos ver imagens agora da nossa câmera ao vivo no centro de Cachoeira do Sul. Belo dia, né? Tivemos hoje um belo amanhecer, agora algumas nuvens, dando uma aparência bem bacana a este dia. O céu aparecendo também, tem sol, mas está frio. Pois bem, hoje o frio voltou com força, mas o sol está dando então uma amenizada desde cedo aqui em Cachoeira do Sul. O tempo firme se mantém e o frio perde a intensidade, pelo menos no sábado. Nós vamos conferir a previsão completa para todo o território gaúcho. Quinta-feira em Cachoeira do Sul já amanheceu com sol, bem mais friozinho que nos dias anteriores, e o predomínio ao longo do dia é do sol. Mas a temperatura não sobe muito, mínima 8 graus, máxima 16. Sexta-feira deve ter tempo firme, sol entre nuvens. Temperatura mínima 7 graus, máxima 17. Sábado também deve ter o tempo aberto e com sol. Temperatura mínima 11 graus e máxima 21. Veja a previsão do tempo para todo o Rio Grande do Sul nesta quinta-feira. Uma frente fria mudou radicalmente a temperatura no Rio Grande do Sul após as chuvas de ontem. Desde ontem, uma massa de ar frio substituiu a massa quente que cobria o estado por dias e fez a temperatura despencar. Ar mais seco e frio de alta pressão ingressa no Rio Grande do Sul pelo oeste e o sul, afastando a instabilidade e permitindo que o sol volte a brilhar em grande parte do estado gaúcho no decorrer da quinta-feira, com frio, que aconteceu cedinho, e temperatura amena agora à tarde. E a gente vê aí imagens de Porto Alegre, a capital gaúcha tem sol desde cedo, algumas poucas nuvens, mas tempo bom e frio por lá também. Vamos ver agora as temperaturas máximas previstas para hoje. Na capital Porto Alegre, máxima de 17 graus. 17 também na fronteira oeste em Uruguaiana. E agora uma sequência de 16 graus em Passo Fundo, na região norte, na região central em Santa Maria, 16 graus também no litoral norte em Tramandaí e Torres e igualmente em Pelotas e Rio Grande, na região sul. Foi assinada a ordem de serviço para iniciar a troca das lâmpadas de LED no estádio Joaquim Vidal e no ginásio Derli Steinitz, o Derlizão. A obra será custeada com recursos do programa Avançar no Esporte do Governo do Estado e terá um investimento de R$ 259 mil. O trabalho será de responsabilidade da empresa Paulo Adalberto Fux, de Santo Ângelo, vencedora da concorrência pública. No total, vão ser colocadas 40 lâmpadas de 150 watts no Derlizão e 48 lâmpadas de 500 watts no Joaquim Vidal. O Ministério da Educação divulgou ontem o resultado do trabalho de recadastramento institucional que vinha sendo realizado na UFSM desde a última semana, conferindo a nota 5, o conceito máximo à instituição de ensino, que atesta a excelência da instituição.
O conceito institucional é conferido após a instituição de ensino superior passar pelo processo de recredenciamento institucional. Nele tem a etapa de visitação, quando os avaliadores do INEP conferem as instalações da universidade e confirmam se estão no funcionamento adequado. Na última semana, diversos prédios da UFSM receberam a visita e tiveram as suas atividades apresentadas para a equipe avaliadora. Foi também quando o curso de Engenharia Elétrica do campus de Cachoeira do Sul foi avaliado pelo MEC e obteve o conceito 5, nota máxima, a ser atribuída a um curso de graduação. E vamos ver mais mensagens da nossa audiência. Você de casa é sempre convidado a fazer parte aqui do jornalismo da TV Novo Tempo e a gente, com carinho, dá atenção à nossa audiência. O WhatsApp é o 51997697129. E você pode comentar também nas nossas lives. A gente tem várias mensagens que estão chegando aqui no Facebook, no nosso YouTube também. Deixa eu pegar aqui umas mensagens do nosso Facebook. A Cristina Nunes está participando com a gente lá de Viamão, também na Grande Porto Alegre, dizendo que está com saudade da terrinha, saudade de Cachoeira do Sul. Muito obrigado, viu, Cristina, pela companhia com a gente nesta quinta-feira. A Márcia Azevedo participando aqui, Valdereze, Tielen, Mariana assistindo a gente no bairro Augusta, em Cachoeira do Sul. Bora pra telinha, mensagens do nosso WhatsApp. A Juliana está dizendo aqui o seguinte: quero pedir a atenção do poder público no loteamento dos Germanos. Depois das chuvas, as ruas ficaram muito esburacadas, está horrível de passar, tem que andar em zigue-zague, diz aqui a Juliana, pedindo ajuda então do poder público, atenção no loteamento dos Germanos, as ruas aí com problemas. Obrigado, Juliana, pela companhia com a gente, tomara que tudo se resolva logo aí na sua região, tá? Luiz dos Santos está participando com a gente de Toledo, no Paraná. Estamos acompanhando o programa aqui em Toledo. Muito bom o jornal. Acompanhamos pelos canais digitais 18.1 e 23.1. Obrigado, Luiz. Grande abraço para os amigos de Toledo e também de outras cidades no estado do Paraná. Temos mais recados aqui. A Ângela Xavier também precisa asfalto na Avenida Brasil, no bairro Marina. Não vão fazer nada? É um buraco dentro do outro, diz aqui a Ângela. Obrigado, Ângela, pela companhia e pela reivindicação feita aqui na TV. Daqui a pouquinho, mais participações dos nossos telespectadores. A próxima reportagem é a sugestão de telespectadores. São pais de alunos da Escola Municipal de Ensino Fundamental Augusto Vitor Costa, de Caçapava do Sul, aqui no Rio Grande do Sul. A escola está localizada quase na divisa com Cachoeira do Sul e atende 164 estudantes cachoeirenses que moram no interior. Existe divergência entre os gestores municipais quanto à responsabilidade e custo desses estudantes. Os pais e a direção da escola estão preocupados com a possibilidade deles serem assumidos por Cachoeira do Sul e transferidos para outra escola, mais distante e sem as mesmas qualificações. Ainda que se localize em território de Cachoeira do Sul e quase que nos últimos metros da divisa com Caçapava, a Escola Municipal Augusto Vitor Costa foi construída e existe há 43 anos a partir de iniciativa caçapavana. É a terceira maior escola do município, com ensino desde a educação infantil até o 9º ano. Em mais de 4 décadas de existência da escola, se estabeleceu uma relação de coexistência de alunos de Cachoeira e de Caçapava e também entre as administrações dos municípios. Segundo a direção da escola, a partir de 2010, para uso da estrutura de ensino vizinha, Cachoeira do Sul assumiu o transporte dos alunos. Alguns anos depois, gestores dos municípios questionaram esta situação e, desde então, a garantia do transporte sempre esteve na corda bamba. Cachoeira do Sul solicita participação ou restituição porque banca o transporte e o município vizinho recebe valor equivalente em repasses do governo. Em 2022, com a interrupção no pagamento do transporte dos alunos pela Prefeitura de Cachoeira, o Círculo de Pais e Mestres da escola acionou a Promotoria de Justiça Regional de Santa Maria, que mediou um termo de ajustamento de conduta entre os municípios. Em um dos pontos do acordo, Caçapava aceitava cobrir a metade dos custos do transporte, o que não foi cumprido. Caçapava, por ofertar e arcar com toda a estrutura de ensino aos estudantes cachoeirenses, discorda desta restituição.
A Escola Municipal Augusto Vitor da Costa tem 43 anos de existência e grande parte dos pais de alunos de Cachoeira do Sul que estudam aqui atualmente vivenciaram o seu período escolar também aqui na escola. As famílias ajudaram a construir a escola. Por isso, eles não se conformam com o fato de que divergências entre administrações municipais de Caçapava e de Cachoeira do Sul em função do transporte escolar coloquem em xeque toda essa história. A nossa escola ela é referência sempre quando falar em qualidade na aprendizagem, infraestrutura, e a comunidade construiu e fez parte dessa história. Então, o principal temor é esse. É uma escola que foi construída pela comunidade, deixar a própria comunidade ter que dirigir para outra escola mais longe e os seus filhos não permanecerem aqui. Caçapava, no momento, não repassa nada, né? E Cachoeira exige isso, só que Caçapava coloca em contrapartida que tem gasto com professores, funcionários e infraestrutura. Mas a gente reforça que existem mais de 100 famílias envolvidas, 164 alunos, existe uma história dentro dessa escola e que isso precisa ser respeitado, valorizado e principalmente ouvido, coisa que no momento a comunidade está sendo deixada de lado. A apreensão da comunidade escolar foi reativada a partir de publicação em um jornal local mencionando a intenção do prefeito José Otávio Germano de, a partir do próximo ano, assumir e transferir os alunos da Escola Augusto Vitor Costa para a instituição de Cachoeira do Sul. 164 alunos, ou seja, mais da metade dos estudantes aqui da escola, são de famílias de cachoeirenses que residem em localidades do interior do município aqui da região. As famílias estão totalmente mobilizadas para que os filhos se mantenham estudando aqui na escola, isso em função de toda a infraestrutura e atenção que recebem do município de Caçapava do Sul. Para eles, a educação dos filhos não se resume a apenas transporte escolar. Por isso, logo que vislumbraram algum risco à permanência dos filhos na escola, os pais se reuniram e voltaram a se mobilizar. Há consenso entre eles de que, como cachoeirenses que são, também têm o direito de ter da administração de Cachoeira do Sul o cuidado em permitir que os filhos recebam o melhor em educação, mesmo que através do município vizinho. A gente sabe e como a gente é cachoeirense, a gente tem que cobrar da prefeitura de Cachoeira. Claro, também que a gente não vai tirar a responsabilidade do pessoal de Caçapava, né? Mas a gente tem que cobrar do prefeito porque aqui ele foi dominante, né? Então a gente precisa da prefeitura o apoio e uma resolução desse problema. Também querem ser cuidados. Com certeza. O interior é muito forte, né? Então a gente precisa desse problema resolvido. A gente quer uma solução concreta, né, para isso. A gente não quer que seja apenas colocado mais para frente. A gente quer uma solução que não venha mais ter problema com o transporte. A questão da escola, não tenho o que dizer. É uma escola muito boa. A gente tá com medo, né? Porque aqui a escola é muito boa, o ensino é maravilhoso e a gente fica com medo, apreensivo, né? Que vai ficar sem o transporte, porque para nós aqui é a melhor escola que tem. Só uma briga política e quem tá perdendo são as crianças, porque a educação aqui é muito boa e a gente não quer abrir mão disso, né? E só quem perde as crianças, eles não perdem nada com isso. Atualmente, a maior distância percorrida por alguns alunos para chegar até a escola é de 30 quilômetros. Os pais temem a possibilidade de retirada dos filhos da escola de Caçapava e redirecionamento por parte de Cachoeira para a escola do município mais próxima, a do Barro Vermelho, que é ainda mais longe. As estradas lá para o Barro Vermelho não têm condições. No verão já é complicado. E aí no inverno? Quantas vezes as crianças podem ir para a escola, cair um toró d'água, como muitas vezes acontece, e como vão chegar até a casa de volta, né? Essa é a preocupação, porque muitos têm crianças pequenas, no pré, crianças de 4, 5 anos, e aí como ficam os pais? E a gente que está vendo aqui convive, né? Os professores, toda a equipe, tudo maravilhoso, e a gente não quer perder, porque onde que a gente vai achar um ensino tão bom quanto esse para os nossos filhos ao redor aqui? Se nós for colocar para o Barro Vermelho, é difícil o acesso, as enchentes e a escola, como o colega aqui falou,
Aqui é 100%, né? Tudo, só o que falta é o transporte. Com o temor de perder os alunos de Cachoeira, o CPM e a direção da escola novamente acionaram a Preduc de Santa Maria, em busca de mediação para uma solução definitiva sobre a permanência dos 164 alunos na escola. Caso que precisa de solução, né, gente, para garantir a educação dos pequenos, das crianças e dos adolescentes. E nós fizemos contato com o gabinete do prefeito e da vice-prefeita e secretária de Educação de Cachoeira do Sul, Angela Chu, para um posicionamento oficial do município sobre essa situação, mas nenhum deles pôde conceder entrevista falando do assunto. A assessoria de imprensa afirmou que a secretária municipal de Educação tem conhecimento da fala do prefeito prometendo resgatar os alunos cachoeirenses da escola Augusto Vitor Costa para a rede local. Nós vamos continuar acompanhando esse caso. Qual o segredo para um relacionamento duradouro? Será que tem algum segredo? Primeiro precisa ter amor, muito respeito, né? Agora no quadro Dia de Terapia, nós vamos conferir as orientações da psicóloga Lisiane Omerich sobre esse tema. Olá, pessoal! Hoje aqui no Dia de Terapia, nós vamos falar sobre os relacionamentos duradouros, que eles podem ser maravilhosos, podem ser muito satisfatórios e podem fazer bem ao casal. Você sabe que quando um casal ele casa ou vai morar junto e ele começa a constituir uma família, eu sempre digo aqui e repito, ele está formando não apenas uma família, eles estão construindo uma história. E nessa construção dessa história, vem os filhos, o casal passa a viver a sua rotina, a sua vida, muitas vezes ao redor dos filhos, ao redor do seu trabalho. O casal tem um objetivo que é criar seus filhos, construir personalidades, fazer o desenvolvimento, os valores, né? Que aquela criança, que aquele adolescente seja um adulto saudável. Então passa por tudo isso pela escola, passa pelas primeiras experiências, pelas amizades, por alguns dissabores. E essa família vem se estruturando, vem vivendo ao redor daqueles filhos. Então, quando chega o momento dos filhos irem embora de casa, né, que em algum momento esses filhos vão fazer uma faculdade, ou vão trabalhar, ou arrumar uma companhia, vão morar fora, né, em algum momento eles vão sair de dentro de casa. E aquele casal, com toda aquela movimentação que eles tinham anteriormente, ao redor de uma família, né, um pouco mais numerosa, eles se dão conta que só sobrou os dois. Né? E aí, quando só sobra os dois no relacionamento, tu fica olhando um para o outro, assim, e agora? A gente vai continuar juntos? Agora que o nosso propósito já não está mais em casa, que são os filhos, né? A gente vai continuar juntos ou nós vamos cada um seguir o seu caminho? Então, quando a gente se predispõe a continuar junto com o nosso companheiro ou companheira, depois de tantos anos de relacionamento, né, afinal de contas, até o filho sair de casa, tu tem praticamente 20 anos de relacionamento. Tu olha, tu vai ter que buscar prazer, satisfação e objetivos nesse relacionamento que vai se modificar. Ele não vai ser mais um relacionamento estendido, ele vai ser um relacionamento de casal. Buscar coisas boas nessa relação de casal para que cada vez mais esse relacionamento fique duradouro e seja prazeroso, porque afinal de contas se criou uma história. Cada casal, cada família opera de um jeito, né? Ela tem uma rotina, ela tem uma maneira de lidar com os membros daquela família de uma forma bastante pessoal, bastante peculiar. Mas tem uma coisa que não pode jamais, em qualquer relação, a gente não pode perder, é o respeito um pelo outro. Se tu tem respeito pelo teu parceiro ou pela tua parceira, tu consegue ter um convívio um pouco melhor, um convívio mais saudável, porque tu tá respeitando os limites, tu tá respeitando os sentimentos, tu tá respeitando as diferenças que tem entre as duas pessoas. Então, a base é o respeito. Se tu tem afeto nessa relação, também, com respeito, com afeto, tu pode fazer uma construção enquanto casal, de novo, né?
tu pode fazer uma construção saudável e bonita de um companheirismo que vai seguir vida afora. A gente também precisa cuidar para não transformar essa relação numa relação tóxica. Nós, seres humanos, a gente tem essa tendência de ser abusivo ou ser tóxico nas nossas relações. Muitas vezes somos ciumentos, muitas vezes somos brigões, somos inseguros e às vezes a gente projeta isso na nossa parceria, né? A gente projeta isso no nosso companheiro ou companheira. E aí acaba estragando a relação a dois por conta de uma projeção que a gente colocou no outro, que talvez o outro nem tenha feito nada e esteja recebendo as consequências negativas da nossa projeção. A gente precisa achar objetivos comuns, fazer uma academia juntos, poder viajar juntos, fazer uma comida juntos, né? Criar novos objetivos onde esse casal possa desenvolver o seu companheirismo, desenvolver o seu afeto. Então é bom a gente constituir o resto da nossa vida, né? A nossa caminhada, a nossa jornada, ao lado de uma pessoa que a gente ama, que confia, que respeita, que admira, né? É muito bom a gente sempre poder elencar no nosso parceiro, na nossa parceira, as qualidades aos quais a gente um dia se apaixonou, aos quais a gente admira, né? Isso é extremamente importante. É valorizar a relação, valorizar a tua parceria, não importa quanto tempo vocês estejam juntos. Então esse casal tem que buscar novas oportunidades, novos objetivos para manter a chama acesa, para manter o carinho sempre disponível, para manter o companheirismo, a parceria e poder seguir na vida sem ser solitário, mas com uma parceria que é do nosso afeto, que é da nossa confiança, que pode proporcionar momentos muito agradáveis, porque não maravilhosos, né? Nessa caminhada que a gente vai ter pela frente agora, enquanto casal, porque enquanto família se fez as obrigações, então tem que seguir enquanto casal. Até a próxima, pessoal! Gente, e agora o papo é sobre turismo. O município de Cachoeira do Sul vai ser incluído em pelo menos 2 novos roteiros estaduais. É a Rota do Império Lusitano e a Rota Farroupilha. São alternativas de fomento ao turismo que chegam ainda esse ano. E quem traz esse assunto é o Gabriel Hag. Oi, Gabriel, boa tarde. Ô Daniel, muito boa tarde a ti, boa tarde também para quem está nos acompanhando. E o nosso assunto agora é turismo, com ênfase no turismo local. Está conosco o diretor-geral da Secretaria de Turismo do Rio Grande do Sul, o Rafael Carniel, que esteve recentemente em Cachoeira do Sul participando de um evento de inovação, onde foram debatidos rumos e caminhos aí para esse turismo local tão importante de ser difundido. Oi, Rafael, muito boa tarde, seja bem-vindo. Boa tarde, obrigado pela oportunidade. Para mim é uma honra estar participando aqui, verificar a comunidade tão interessada, né, no desenvolvimento econômico, social a partir do turismo, né, e nós aqui na Secretaria de Estado estamos nos conectando aí com Cachoeira para poder construir esse futuro juntos, justamente com a intenção de desenvolver, né, inovações para o setor do turismo, né, encontrar dentro das possibilidades quais seriam os caminhos para o desenvolvimento do turismo de Cachoeira, e nós, junto aos grupos, identificamos inúmeras potencialidades, né? Saíram projetos muito interessantes, né? Inclusive o projeto campeão do Estado Arroz, né? Trazendo então a questão das propriedades desse elemento que é tão emblemático aí na história de Cachoeira, né? Que dialoga muito com a cultura local em si, né? E além de tudo nós identificamos várias outras potencialidades, né? A Cachoeira hoje se encontra entre 2 geoparques reconhecidos pela Unesco, né? Então pode se tornar roteiro entre esses 2 geoparques. Tem também, além do olivoturismo, da oportunidade de desenvolver o olivoturismo, também a produção de noz pecan, que é um diferencial da região, né? A maior produtora aí da América Latina. Pois é, Rafael, e tu vens de uma trajetória muito de turismo também, tu és gramadense, já tem uma trajetória, uma caminhada em turismo, principalmente em regiões muito bem focadas nessa área. E tu estavas comentando agora que identificaram potencialidades para o turismo local. O que vocês identificaram nessas conversas? Bom, o Rio Grande do Sul ele tem um potencial muito grande, né, relacionado ao turismo de natureza, né, seja aventura, seja para relax, né, o turismo de
de contemplação em si, de descanso, e também gastronômico. E aí vai entrar o olivoturismo, o turismo ligado justamente também a parte de enoturismo e outras iguarias em si, né, que aspectos únicos aí gastronômicos que se encontram em cada região. Então, são 3 grandes forças do Rio Grande do Sul, né, que nós vemos, né, que a Cachoeira, além de ter potenciais, tanto do desenvolvimento do seu turismo gastronômico a partir do que produz, né, mesmo eu estava falando, né, o arroz, as nozes e as oliveiras, né, que se encontram aí em Cachoeira, dão uma excelente combinação para um festival gastronômico, aproveitando os ativos acolhidos na cidade em si. Além de tudo, né, tem uma natureza rica, né, tem agora oportunidades de exploração do turismo de natureza, de aventura também, né, tá numa rota, né, privilegiada, sobretudo porque, naturalmente, quando uma região turística começa a se desenvolver, ela vai ter primeiro um turismo de proximidade, ou seja, o turista vai ser o gaúcho, né, e mais provável que seja das cidades mais próximas, né. Só que no caso de Cachoeira, está tendo uma aceleração porque nós temos 2 geoparques mundiais reconhecidos, um acima e outro abaixo de Cachoeira no mapa, né, e naturalmente Cachoeira pode se tornar uma rota, né. Existem 2 rotas lógicas para esse turista, né, uma é através de Cachoeira e outra não. Então é importante sempre entender o que vai trazer esse turista, que vai demorar talvez 1 hora a mais para chegar, né, entre a Quarta Colônia e Caçapava, né, digamos, né, o que vai fazer, vai provocar esse turista aí por Cachoeira, o que vai ter ali de único em Cachoeira que ele não vai encontrar em lugar nenhum além de Cachoeira. E vocês têm uma história riquíssima, né, propriedades aí de 1820, né, que foram construídas ainda, né, prévias à Revolução Farroupilha, né, histórias relacionadas aos heróis da Revolução Farroupilha e as histórias que aconteceram em si, né, durante a Revolução. Então, tem todo um potencial gigantesco, né, inclusive na composição de rotas turísticas especiais aqui no estado do Rio Grande do Sul, né. Pois é, falando especificamente sobre a construção de rotas especiais, existe a possibilidade de Cachoeira integrar mais rotas, inclusive remetendo à época do Império, né, Rafael? Exatamente, né, já está instituída, já existe, né, a rota do Império Lusitano do Sul das Américas, né, que compõe aí as cidades com maior expressão da imigração portuguesa, açoriana em si, né, com patrimônio histórico, né, envolvido com isso. E por incrível que pareça, a Cachoeira não estava fazendo parte dessa rota, né, então nós já demos aqui já incluímos aqui um processo no sistema para inclusão da cidade de Cachoeira do Sul na rota, né, do Império Lusitano aí do Sul das Américas, né, e agora a próxima reunião que se tiver da rota, a Cachoeira já está, né, convocada a participar. E também, né, nós estamos vislumbrando aqui a criação da Rota Farroupilha, né, valorizando, né, instituindo oficialmente no estado, porque já se falava na questão da Rota Farroupilha em si, das cidades que foram berço da Revolução, tem histórias relacionadas à Revolução, e nós, então, estamos desenvolvendo esse produto oficialmente no estado do Rio Grande do Sul e, naturalmente, né, por toda a sua expressão histórica, a Cachoeira também vai fazer parte. Então, né, a gente vê aí grandes oportunidades também vinculadas a esse turismo mais cultural, né, desse turista que vem buscar não somente a contemplação e a gastronomia, mas também o aprendizado, né, que hoje em dia também, né, essa questão das histórias únicas, né, elas fazem muita diferença, né, isso se torna inesquecível na jornada do visitante. Rafael, vou te pedir para abordar, até para que o nosso telespectador entenda melhor, como é que são essas 2 rotas turísticas as quais Cachoeira vai passar a fazer parte, tanto a do Império Lusitano, tanto a Farroupilha. Explica para a gente um pouquinho sobre elas. Então, as rotas turísticas, via de regra, elas são objetos, produtos de divulgação em si, né? Quando nós vamos para feiras, workshops em si, ou mesmo geração de conteúdo, geração de material nos portais oficiais do estado, falando sobre essas cidades, né, que compõem essas rotas. Naturalmente, o que cada uma oferece, né, como se deslocar entre elas, em quanto tempo se faz uma rota completa, como é que se pode ter uma experiência dessa rota em pequenas, né, jornadas. Naturalmente, a gente sabe que o turista gaúcho, que talvez vai ter interesse em aprender sobre a Revolução Farroupilha, ele talvez não vai ter 10 dias para dedicar à rota, né? Ele vai talvez ter um final de semana, um feriadão, enfim.
Então ele faz, por exemplo, uma cidade, duas, três, né, num feriado no final de semana e pode prosseguir numa próxima semana. Então a rota, na verdade, hoje ela é muito democrática. O importante é nós inventariarmos, né, e identificarmos, né, esses potenciais, essas histórias, né, poder apresentar para o turista o que ele pode encontrar e como ele vai somando os pedaços da história a partir desses locais, né? Então, naturalmente, isso traz um turista interessado, sobretudo em história, né? E que vai também estar consumindo os produtos locais, a gastronomia local, tendo contato com as pessoas, comprando no comércio local. E, naturalmente, essas duas rotas, elas trabalham justamente com a questão da cultura portuguesa, né? As construções em estilo colonial, a imigração açoriana, o legado desses povos no Rio Grande do Sul, né? Então ele traz toda essa temática, né? E junta esses municípios que se identificam por essa temática. E da mesma maneira, o cenário Farroupilha também, né? Então ele conta uma história. A Revolução Farroupilha, ela tem uma história com início, meio e fim, né? E um legado. Então, naturalmente, né, a nossa ideia é apresentar, né, para o turista onde ele encontra os pedaços dessa história, né? E instigar esse turista a descobrir, a desenvolver cada vez mais esse interesse pela sua origem, sua tradição, enfim, né? Então, vira um objeto de divulgação do estado do Rio Grande do Sul. A rota, enfim, ela se institucionaliza e se torna um produto turístico do estado. Só para encerrar, te perguntar, já tem data para essa inclusão nessas rotas, Rafael? Então, nós estamos agora fazendo a tramitação, né, para a inclusão nas rotas. Naturalmente, envolve a questão da formalização das reuniões e tudo mais. A Rota Farroupilha é provavelmente um objeto de lançamento ainda no segundo semestre desse ano, né? A Rota Lusitana ela já está em andamento, né? E a inclusão ela deve acontecer agora nas próximas semanas, né? Então não temos ainda uma data marcada, né? Mas tem algumas tramitações que precisam ser feitas em si para que a gente possa anunciar então a composição aí de cachoeira na Rota Imperial Lusitana aí do Sul das Américas, mas vai ser em breve, isso com certeza. Rafael, muito obrigado por nos atender, muito obrigado pelos esclarecimentos e sucesso aí nos trabalhos da Secretaria. Muito obrigado, deixo aqui já o abraço do nosso secretário Wilson Kovac, enfim, né, e colocando também o time da Secretaria de Turismo à disposição, né, para que a gente possa construir juntos esse grande destino que nós vislumbramos em Cachoeira do Sul. Rafael, mais uma vez, obrigado. E é isso, Daniel, nós conversamos com o diretor-geral da Secretaria de Turismo do Estado do Rio Grande do Sul, o Rafael Carniel, que nos trouxe esses esclarecimentos sobre essas duas rotas turísticas, as quais Cachoeira do Sul vai passar a integrar. De momento era isso, voltamos contigo para o estúdio. Muito obrigado, Gabriel, pelas informações e vamos agora ver aqui as mensagens dos nossos telespectadores, de quem está em casa, de olho na TV ou de olho nas nossas lives e participa com a gente. Mensagem aqui da Lisete, a Lisete, o Osmar e o Josmar em Bom Sucesso do Sul. Grande abraço para vocês, obrigado pela companhia aqui na TV Novo Tempo. O Antônio Custódio está com a gente, a Márcia Soares, a Suzana Hernandes e a gente agradece pelas participações. Vamos para a telinha, tem recadinhos aqui também no nosso WhatsApp. Dinamárcia Garcia, a história do transporte é antiga, desde que eu estudava na escola. É uma falta de respeito com os nossos filhos, diz aqui a Dinamárcia, né? Falando daquela escola que a gente retratou em reportagem, escola que fica entre os municípios, né, de Cachoeira do Sul e Caçapava do Sul e que precisa, portanto, de um desfecho. E já está chegando ao fim o NT Sul de hoje. Acesse facebook.com/TV Cachoeira para continuar acompanhando as nossas notícias. Muito obrigado pela sua companhia. E amanhã a gente volta a se encontrar ao meio-dia. Uma ótima tarde para você, fique com a Novo Tempo. E até lá. Tchau!